Agradecemos a todos que têm estado, né, estudando a palavra de Deus, né, cada semana. O tema dessa semana é um tema interessante, né? Fala sobre passagens bíblicas controversas, ou seja, passagens bíblicas, né, que tem mais dificuldade, né, da gente entender e que também tem várias interpretações, né, dependendo, né, das denominações religiosas. Nós vamos buscar, né, dar uma melhor compreensão do assunto, né? Não quer dizer que nós vamos estar totalmente, né, completo na interpretação, mas nós vamos dar melhores condições para a gente entender o que está de fato escrito, né? De fato, a Bíblia mostra, né, que a gente tem que entender a Bíblia, né, no contexto, né, do plano da redenção. Então a gente não pode pegar uma passagem da Bíblia e achar que por aquela passagem a gente atira, né, a conclusão sobre determinado tema ou determinado assunto. O que nós temos que fazer? Nós temos que procurar, né, na Bíblia as passagens que estão tratando daquele tema diretamente ou que estão relacionadas com aquele tema. Aí, juntando essas passagens, a gente consegue compreender, né, de fato, né, de forma mais ampla, o que está sendo dito, né? Então, esse é o princípio de interpretação da Bíblia. Então, a Bíblia mostra, né, que Jesus é chamado Filho do Homem, né, no sentido do plano da redenção. Né? Por isso que às vezes ele se chama-se o Filho do Homem. E nós vamos entender isso, né, em João 5,39. Jesus chega em um momento e diz assim: vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. Então, existia um povo naquela época, né, que ao ler as escrituras, né, eles pensavam que alcançaria a vida eterna só lendo as escrituras. Né? Mas, de fato, não é as escrituras que nos faz alcançar a vida eterna. As escrituras nos mostram quem nos dá a vida eterna. Quem nos dá a vida eterna é Deus. Quem nos dá a vida eterna é o Filho do Homem. E diz aqui Jesus que são elas mesmas, né, que testificam de Jesus. Ele está dizendo. Então, se você lê a Bíblia, você tem que entender que as Escrituras estão dando, né, compreensão de quem é Jesus. Tanto no aspecto divino como no aspecto humano. Para a gente poder entender como é o plano da redenção. Mateus 12,8, né, diz assim: porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, por que Jesus faz essa afirmação que até do sábado ele é Senhor? Porque ele é o Criador. Então, se ele é o Criador, ele também criou, né, a semana, criou os dias da semana, criou o sol, luas, estrelas. Então, ele é Senhor também. Senhor no sentido de dono, né, de quem comanda, de quem governa. Aqui não está dizendo que ele está abolindo o sábado, né? E sim está confirmando que ele é o Senhor do sábado. Que sábado? O sábado da criação, né? Que nós podemos voltar, né, em Gênesis. Marcos 14:21 nos diz: na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Então, Jesus está se identificando como o Filho do Homem aqui, está dizendo que está escrito sobre o Filho do Homem que vai acontecer algo com ele. Mas diz aqui, o que, que vai acontecer com ele? Que ele vai morrer, que ele vai ressuscitar, que vai fazer várias coisas, né, o Filho do Homem, porque é o Filho da promessa. Mas Jesus diz também: mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Né? Também Deus sabia que haveria traição. Bom seria para tal homem não haver nascido. Então, não é que Deus, né, planejou, né, nem fez com que aquela pessoa traísse, né, Judas traísse. Foi uma escolha própria de Judas. Ele, na verdade, aceitou as sugestões, más sugestões de Satanás. Então, se as pessoas estão traindo, né, traem, tem, em algum momento vai haver a revelação disso aí. E essa pessoa, de fato, vai estar em situação difícil. João 5, 26, 27 diz assim: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, o Pai aqui é o Deus, o Criador, né, um dos membros, né, do trio celestial, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Por que deu? Porque Jesus é o Pai, é o nosso Pai. Assim como Deus, o Pai, nós chamamos de Pai, o Espírito Santo também é também nosso Pai, porque só existe um Deus. Mas quando Jesus torna-se humano e passa a ser o Filho, não haveria a obrigação dele ter vida em si mesmo. Mas Deus, né, no plano da redenção, Jesus, na sua divindade, também assumiu a humanidade. Nessa decisão, ele passou, mesmo sendo filho do homem, passou a ter vida também em si mesmo, porque é o ser divino. Ainda diz mais: e deu-lhe o poder de exercer o juízo. Esse poder de exercer o juízo é porque Jesus passa a ser o representante da terra, ele é quem morre pelo ser humano, e ao morrer pelo ser humano, o que acontece? Ele tem a capacidade de julgar sem que ninguém venha dizer: Jesus não sabe o que está fazendo. Ele sabe sim, ele viveu como nós,
morreu como nós, então ele tem plena condição, né, de fazer o que ele está fazendo. E diz aqui, porque é o Filho do Homem. Vai exercer o juízo porque ele se torna-se homem. Isso dentro do plano da redenção. Não que Deus, o Pai, não tenha capacidade, né, de julgar também. Né? Ele está julgando. Ao Jesus julgar, o Pai está julgando, o Espírito Santo também está julgando. Marcos 13, 26 diz, e então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Então, outra característica, né, também do plano da redenção, né, que Jesus vai vir, é chamado Filho do Homem, vai vir nas nuvens, né, com grande poder e grande glória. Mateus 24, 30 diz assim, então aparecerá o sinal do Filho do Homem, né, e todas as tribos da terra se lamentarão. Esse sinal é a nuvem, né, Jesus vem numa nuvem, e verão o Filho do Homem vindo sob as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então são aspectos, né, que são bem mais complexos, que algumas pessoas têm às vezes dificuldade de entender e que nós estamos buscando trazer melhor compreensão sobre esse assunto. Outro tema que é bem tratado, as pessoas usam muito ele para falar sobre, né, imortalidade da alma e outros aspectos, né? Fala essa parábola do rico e Lázaro, né, que a gente pode ver que de fato é uma parábola que tem várias características de parábola, e aí fica complicado a gente dizer que aquilo é literal. Se não é literal, então o que está sendo dito não tem um aspecto, né, de você avaliar de forma literal, e sim você entender o significado da parábola. Por isso que é chamado de parábola. Quando é literal ou é profecia, vai haver aqui uma interpretação, né, uma explicação dessa profecia. Diz aqui Lucas 16, 22, 23, que esse mendigo, né, esse Lázaro, morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então aqui está dizendo, né, que ele foi levado, né, ao morrer. Então é um problema, né, que as Bíblias dizem em outras passagens, né, nós vamos ver, que quando você morre você não vai para o céu diretamente. Então aqui, ou isso aqui está certo, ou as várias outras passagens, né, vão estar em contradição com isso aqui. Então o que a gente pode entender? Que aqui é uma parábola. E que nessa parábola, né, dá-se essa explicação que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Seio, na verdade, é para estar junto de Abraão. Morreu também essa pessoa que era rica e foi sepultado. Né? Então esse aqui foi sepultado. Então o outro foi levado diretamente. Né? E o inferno ergueu os olhos, estando em tormentos. Né? E no inferno, essa pessoa que morreu, né, que foi sepultada, agora já tá em outro lugar, que é o inferno. Assim. Como é que houve essa transição, né, do sepultamento para o inferno? Né? Não há explicação. No inferno ergueu os olhos e estando em tormentos, viu ao longe Abraão. Então mostra aqui, né, que parece que quem está no inferno consegue ver quem está no céu. A Bíblia também não diz isso, né? Que isso é possível. E Lázaro no seu seio. Pelo menos várias passagens da Bíblia não mostram isso. E lá diz, né, na parábola, disse Abraão, tem Moisés, né, que ele quis, né, que alguém explicasse para os familiares dele, né, do que ele estava passando, né, que alguém fosse dar uma mensagem, e aí Abraão diz, essas pessoas, né, tem Moisés e os profetas. O que são Moisés e os profetas? É o Pentateuco, né, os profetas e até Malaquias. Então, na verdade, é o Velho Testamento. Ele está dizendo que é o mais importante. Ouça-nos. Então, essa é a lição que nós temos que tirar, para a gente não ir ser lançado, né, no fogo, né, do inferno, ou seja, na segunda morte, na morte eterna. Nós temos que ouvir Moisés e os profetas. E disse ele, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. E aí novamente vem a explicação, né? Morto faz contato com as pessoas, nós podemos ver, né, que tem doutrinas, né, espiritualista e tal, que diz que as pessoas depois que morrem, né, têm a alma imortal e que vagam. Alguns usam esses argumentos aqui para dizer que a Bíblia está concordando com isso. De fato, nessa passagem a gente pode pensar nisso, mas se a gente vê todas as passagens do assunto, a Bíblia diz outra coisa. Porém, Abraão lhe disse, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco vão acreditar. Ou seja, então ele não confirmou aqui que os mortos poderiam estar conversando com as pessoas. E sim, que não adiantava, né? Se ele não ouve Moisés e os profetas, tampouco vão acreditar, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aí aqui é diferente. Não é que o morto tenha alma e essa alma esteja vagando. Aqui ele está explicando o quê? Que o morto teria que ressuscitar para pregar esse evangelho. Aí morto pode ressuscitar? Aí sim, a Bíblia diz que sim. Mas não uma alma vagando. Então, a Bíblia complementa, né? Ezequiel 18:4, tem essa passagem e várias outras passagens, fala.
eis que todas as almas são minhas. Alma na Bíblia é o quê? É nós. Somos alma vivente. Está onde? Está lá em Gênesis, né? Gênesis capítulo 2, né? Verso 7. Nós vimos aqui, nós, quando passamos a existir, nós nos tornamos alma vivente. E aqui diz, né? Formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então, a junção do pó da terra com esse fôlego de vida, né? Que alguns Deus, né, em outras passagens, é traduzida como espírito, né? E como outras coisas, né? Mas, na verdade, no original é fôlego de vida. E o homem foi feito o quê? Alma vivente. Então, alma vivente é o que nós somos. Então, quando aqui diz na passagem, né? Da passagem nos diz aqui que todas as almas são minhas, são todas as pessoas, na verdade. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. Então, nós pertencemos a Deus. E aí vem um detalhe, né? Que mostra claramente que a alma, ela morre. A alma que pecar, essa morrerá. Então, se morre a alma, não existe o conceito nem bíblico, nem a doutrina que a alma é imortal, e sim que morre. Ou seja, nós morremos. Nós não somos imortais. Né? Aqui também, Eclesiastes 9:5-6 diz assim, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então, se a Bíblia diz isso aqui, tá correto? Então, essa parábola aqui, né, de Abraão é uma parábola, porque o que acontece? Aqui é literal, não está falando de forma, né, de parábola. Está falando aqui que os vivos sabem que hão de morrer, isso é literal. Os mortos não sabem coisa nenhuma, também é literal. Então, se os mortos não sabem coisa nenhuma, as almas também não vão saber coisa nenhuma. Né? Nem tão pouco terão eles recompensa, mas sua memória fica entregue ao esquecimento. Então, você morre, você fica entregue ao esquecimento. Então, de fato, não dá para agora argumentar, dizer que essa parábola do rico e Lázaro é algo literal, porque a Bíblia está dizendo outra coisa. Diz também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma, né? Para sempre. Se é para sempre, então, esse para sempre o quê? Até Jesus voltar. Esse para sempre, porque Jesus voltando vai ressuscitar. E coisa alguma que se faz debaixo do sol, ou seja, quando você morre, você não tem mais parte com nada. Então, se você juntar todas essas passagens, essa rico e Lázaro tem que ser uma parábola, porque senão vai discordar de várias passagens da Bíblia. E a própria parábola está dizendo que a gente tem que ouvir Moisés e os profetas. Então, quem são esses profetas? Ezequiel, né, o Pentateuco, né, esse aqui, Eclesiastes, são os profetas. Se nós estamos ouvindo os profetas aqui, então os profetas estão nos dizendo que a alma morre, né, ou seja, nós morremos, e que quando você morre, você não tem parte alguma na terra. Então, pode aparecer espírito dizendo, né, que são a alma dos cientistas falecidos? Pode, mas a Bíblia diz que são o quê? Esses espíritos são demônios que assumem forma humana, né? Aparecem na forma das pessoas, né? Que nós amamos, né? Que nós queremos, temos carinho, para nos tentar enganar, nos desviar da verdade. Aí alguns vão dizer, não, que a verdade não é na Bíblia, a Bíblia está com falha, né? E aí vem toda uma discussão. Eu vou dizer eu creio e confio que a Bíblia é a verdade. Né? Outra revelação que discorda da Bíblia, aí eu não vou concordar que seja verdade. Aí, mas cada um tem que fazer a sua escolha. Né? Hoje, Comigo no Paraíso é outro tema, né, também, né, que mostra claramente, né, que há divergência, né? Quando foi feita a tradução para o português, né, na língua hebraica, né, e grego também, não existe vírgula. Para nós é fácil colocar uma vírgula, você já entende. Então, aqui em Lucas 22, 42, 43, Lucas 23, 42, 43, fala assim: disse Jesus, Senhor, né, o rapaz estava próximo da morte, chegou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Se isso for, a tradução fosse essa mais correta, então está dizendo que Jesus está dizendo que hoje, né, ou seja, no dia que Jesus morreu, ele já ia estar com ele no paraíso. Só que outras passagens mostram que Jesus não foi para o paraíso. Jesus não foi para o céu depois que morreu. Jesus, depois que morreu, passou 3 dias. Né? E mesmo depois de 3 dias, Jesus ainda não tinha ido para o céu. Nós vamos ver essas passagens aqui. Então, uma passagem é essa aqui. Ó. João 20, 16, 18 fala assim. Disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando, disse Rabone, que quer dizer, né, Jesus já tinha ressuscitado. Então, Jesus apareceu a Maria
E Jesus falou com ela e ela identificou que era Jesus, chamou ele de mestre. Aí Jesus falou o quê? Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Ou seja, Jesus não tinha ainda voltado para ele. Já 3 dias depois de ressuscitar. Então, se Jesus, né, essa passagem aqui tivesse traduzido corretamente, Jesus já tinha ido lá no paraíso, junto com essa pessoa. Mas aqui Jesus está dizendo que não foi ainda para o Pai. Então, Pai e o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, né? E aí ele diz, vai lá, Maria, e fala para os outros, né, o que está acontecendo. Maria Madalena foi e anunciou o que viu o Senhor que dissera isto. Então, outra passagem também mostra em Mateus 28, 16, 18, que Jesus, depois, né, de um tempo, Jesus foi para o céu. Aí sim, Jesus foi para o céu. Foi glorificado lá no céu e voltou. Aí ele fala que isso ocorreu. Está lá em Mateus 28, 16 e 18. Então, essa passagem aqui, a tradução mais correta é assim, em verdade te digo hoje, não tem que hoje. Que hoje aqui, ó. Esse que hoje. Te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Jesus garantiu para ele naquele dia que ele ia estar com ele no paraíso. Porque mesmo morrendo, Jesus tinha garantido que ele estava salvo. Então aí essa é a tradução que está coerente, né, com a Bíblia. Porque a Bíblia diz aqui, ó, depois que Jesus foi para o céu e voltou, bastante tempo depois, né, dele ter ressuscitado, diz, Jesus apareceu para os 11 discípulos que partiram para Galiléia, para o monte que Jesus tinha designado. Né? E quando viram, adoraram, ou seja, adoraram Jesus, né, depois da ressurreição, porque Jesus é Deus, só pode ser adorado quem é Deus. Mas alguns duvidaram, né, que era Jesus. E chegando, Jesus falou para eles, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, Jesus já tinha confirmado que tinha ido lá para o céu e tinha voltado. Mateus 12, 40 diz assim, né? Perguntaram a Jesus como é que seria a morte de Jesus, sinais, para Jesus fazer sinais e milagres. Jesus chegou o momento disso, ó. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, ou seja, 3 dias e 3 noites. Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus, antes de morrer, falou isso. Então, Jesus sabe o que está falando. Então, a tradução, Jesus não ia dizer que ia estar naquele dia no paraíso com aquele rapaz. Porque ele falou antes que ia passar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, ou Jesus está com algum problema, né? Esqueceu do que falou, né? Então, como ele não esqueceu, a tradução correta é: te digo hoje, estará comigo no paraíso. Outra também aqui, ó, 1 Coríntios 15, de 3 a 5 diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Aqui é Paulo falando que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e que ressuscitou o 3º dia. Se é o 3º dia, Jesus não foi para o céu naquele mesmo dia. Então, ou seja, várias passagens confirmam que Jesus não foi para o céu naquele mesmo dia. E aí cai por terra, né, essa tradução que te digo hoje, né, que hoje comigo você vai estar no paraíso. Então, diz que depois Jesus foi visto por Pedro, né, e pelos 12. Então, tem muitas passagens que você vê que é bem complexa, mas se a gente estudar o tema, estudar os assuntos, né, aquele tema, várias passagens, nós vamos chegar a entender qual é a melhor tradução. E aí eu já digo para você, existem traduções melhores e tem traduções ruins da Bíblia. E aí é bom ter mais de uma versão para poder comparar, para poder compreender melhor a Bíblia. Outra, partir está com Cristo. Chegou um momento que Paulo fala que desejava partir e já está com Jesus. Alguns dizem, tá vendo? Paulo já vai morrer, já vai para o céu. Só que o próprio Paulo diz que não vai para o céu quando morre. Ele mesmo fala sobre isso. Né? Aqui fala em Filipenses 1, 21, 24, diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Então ele está dizendo, ó, morrer ou viver. Mas de ambos os lados estou em aperto. Assim, morrendo ou vivendo, ele está dizendo que está difícil para ele. Tem o desejo de partir e estar com Cristo. Mas esse partir estar com Cristo é o quê? Vai ser aquele momento instantâneo? Logo que ele morre vai estar com Jesus? Será que é isso que ele está dizendo? Nós vamos ver que não. Porque isto é ainda muito melhor. Ele diz, mas julgo mais necessário por amor de vós ficar aqui vivo. Então, segundo Timóteo 4, 6, 8, o próprio Paulo fala, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Ele estava consciente que ia morrer aqui já. Agora, né, naquela, ele está falando que não sabia que ia morrer. Aqui ele já sabia que ia morrer. Ele escreveu essa carta, né, antes de morrer e diz assim, ó, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele estava consciente.
desde agora a coroa de justiça me está guardada. Ele não falou que já ia para o céu receber essa coroa, mas sim que desde agora já está guardada. Guardada por quê? Porque ele não ressuscitou ainda. A qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Ou seja, ele não falou que me dará logo que eu morra, né? Que eu já vou logo para o céu. Não, me dará naquele dia. Que dia? Ele fala que dia é esse? É a segunda volta de Jesus. Não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Tá vendo? Então, que não é só para ele que vai receber essa coroa. Todo mundo aqui que morreu crendo em Jesus ou que estava vivo quando Jesus volta. O quê? A segunda volta de Jesus, segunda vinda de Jesus. Aí por isso que ele fala em 1 Tessalonicenses 4, 14, 15 assim, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos por isso, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos, ou seja, não vamos antes dos que estão dormindo, ou seja, que já morreram. Vai ser todo mundo junto, ou seja, então, os que morreram não foram para o céu logo, que morrem. E os que estão vivos também não vão antes de Jesus ressuscitar os que morreram. É o que está escrito. E aí é por isso que a Bíblia diz assim, que Apocalipse 1,7, eis que Jesus vem com o quê? Com as nuvens, né? E todo olho o verá. Quem é esse todo olho aqui? Os que estão vivos e os que vão ressuscitar. Até mesmo os que os traspassaram. Por quê? Porque Jesus prometeu para alguns que tinham ferido ele que eles iam ver Jesus voltando. Amém. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Senhor Jesus. E diz que todas as tribos da terra vão se lamentar. Por quê? Porque, na verdade, o evangelho foi pregado para toda criatura. E veio o fim. Então, de fato, meus irmãos, você pode até não estar pregando o evangelho. Ou você pode não estar aceitando o evangelho. Porque o evangelho são as boas, não. Você pode estar dos dois lados. Não aceitando ou não pregando. Mas que o evangelho vai ser pregado para todos, vai. Deus é todo poderoso. Tem outra passagem que fala aqui que Jesus, né, tinha pregado aos espíritos na prisão. Aí fala, né, vamos ver aqui a passagem. 1 Pedro 3, 18 a 20, diz assim, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos. Aqui é tudo literal, né? Para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, né? Voltou, né, pelo Espírito. No qual também foi, né? Jesus aqui está dizendo, Jesus também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava no dia de Noé. Estão dizendo aqui que Jesus foi e pregou nos dias de Noé. Como é que Jesus pregou nos dias de Noé? A Bíblia vai explicar. Que nesse Jesus aqui é o ser divino. Como ser divino, ele sempre esteve conduzindo os eventos. Quando quem viu Adão, quem viu a Deus, Adão e Eva, viu a quem? A Jesus. O Jesus se apresentou a Adão e Eva. Quem apareceu para Moisés? Jesus. Quem apareceu para Abraão? Jesus. Quem apareceu para Jacó, Isaac? Jesus. Então Jesus sempre esteve presente cumprindo o plano da redenção. Então é por isso que ele está dizendo aqui que no outro tempo, né, na época de Noé, nos dias de Noé, quando Noé estava vivo, né, Jesus estava o quê? Conduzindo a Noé na pregação do evangelho. Então se nós estamos pregando o evangelho, eu estou falando aqui, eu estou falando em nome de quem? De Jesus. Eu não estou falando em meu nome. Não é a mensagem, não é minha. Então significa que Jesus está aqui conosco, aqui nesse momento. E você está aqui presente. É nesse sentido que está sendo dito aqui. Enquanto se preparava a arca, ou seja, Noé ficou vários anos, né? Mais ou menos cerca de 120 anos, pregando. E, na verdade, ele estava pregando em nome de quem? De Jesus. Porque Jesus é o Messias, é o Filho do Homem. No qual 8 almas se salvaram, somente 8 almas aceitaram. Tiveram alguns que morreram, né, antes do dilúvio, né, pode ter aceitado, né, o evangelho, mas a maioria não aceitou. Então, é por isso que eu estou dizendo aqui, a Bíblia confirma em 1 Coríntios que o Espírito Santo, né, e Jesus sempre está nos acompanhando ao longo da história. 1 Coríntios 10, de 1 a 4, diz, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Onde? Todos passaram pelo mar na época de Israel, né? Quando Deus tira Israel do Egito. Quem é Deus que é o Deus que tira Israel do Egito? Jesus. E diz que todos foram batizados em Moisés, assim, participaram do batismo, tiveram o batismo também. Na nuvem e no mar, passaram o quê? Por batismo. Todos comeram da mesma comida espiritual. Nós também temos que participar pelo batismo, né? Das águas e também o quê? Comer de forma, né, simbólica, né?
o corpo de Jesus. Aqui diz que eles também participaram disso, só que eles receberam lá foi o maná. E diz que beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Quem era essa bebida espiritual? Que a Bíblia também chama de pedra espiritual que eu seguia. A pedra era Cristo. Amém? Louvado nosso Deus, né? Então, quando diz que Jesus prega, né, para esses espíritos aqui da época de Noé, é porque ao Noé pregar, Jesus estava pregando. Assim como eu estou falando aqui para você, Jesus também está pregando para você. Hebreus 11, verso 7 diz: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Quem foi que avisou Noé? Deus enviou essa mensagem para ele. Temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pelo qual condenou o quê? O mundo. E foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Então, essas passagens, se a gente for entender, né, à luz do sol que está escrito, fica complicado. Mas quando a gente estuda o tema, como nós estamos vendo aqui, nós podemos compreender. Outra passagem bem controversa é almas debaixo do altar, né, do altar lá de Deus. Lá em Apocalipse 6, de 9 a 11, diz assim: havendo aberto o quinto selo, viu debaixo do altar almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus. Nós já sabemos que almas são o quê? As pessoas. Então aqui, as pessoas que foram mortos. Se são pessoas que foram mortos, até agora o que nós lemos, que o morto vai para o céu? Não vai para o céu. É porque ele está dizendo, ele viu. O que ele viu? A Bíblia diz que ele estava tendo uma visão. Ele estava vendo sinais, né? Imagem, como a gente vê em várias passagens do Apocalipse, ele estava tendo uma visão. Não está dizendo que é literal, e sim que ele teve essa visão, ou seja, essa visão para ele entender o que estava acontecendo. E diz que essas pessoas, né, morreram, né, por causa da palavra de Deus e pelo amor do testemunho que deram. Daí nós podemos ver, né, os mártires, né, desde de Paulo, né, o próprio Paulo que nós vimos aqui, né, Pedro, Tiago, João e vários outros mártires foram mortos nas Inquisições. Esse grupo todo, né, Deus deu a visão para João dessas pessoas. E diz: clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então nós podemos ver que a Bíblia lá em Eclesiastes diz que ele não tem parte alguma com nada do que acontece na terra para sempre. Então, ou Deus tinha ressuscitado eles aqui, e eles já não eram mais almas, né? Eles já tinham sido levados para o céu, né? Ressuscitado, a Bíblia não diz isso, né? Porque ele só vai para o céu quando for ressuscitado, ou o não morrer, que é o caso de Elias, né? Que é o caso de Enoque, ou morto, né? E ressuscitado, como é o caso de Moisés, que a gente já viu na Bíblia, foi isso aí. Então aqui diz que eles, né, perguntaram, né, se julgasse, né? E foram dadas cada um deles, né, as vestes compridas, e foi dito que repousasse ainda um pouco de tempo. Se tinha que repousar, significava que já não tinha ocorrido ainda a segunda volta de Jesus. Ele tinha que repousar, tinha que aguardar. Aguardar o quê? Até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então, no futuro ainda haveria morte de pessoas mártires, né? Nós podemos ver que está acontecendo. Religião, no país onde tem o islamismo, muitos cristãos estão sendo mortos. País onde o socialismo, né, se implantou, né, como a Coreia do Norte, China e outros lugares, muitos cristãos estão sendo mortos. E eles são mártires. Se eles morreram na fé por causa de Jesus, são mártires. Então vai ter um número desses mortos, que Deus vai limitar também. Deus não quer que Satanás, né, faça tudo o que ele pensa. Satanás não vai fazer tudo o que ele pensa. Porque o plano de Satanás era matar todos, não deixar nenhum cristão na face da terra. Mas Jesus disse que isso não vai acontecer. Vai ter cristão quando Jesus voltar. Então Lucas 11, 50 a 51 diz assim: porque desta geração, para que dessa geração seja requerido o sangue de todos os profetas. Ó. Então Jesus disse o quê? Que tinha um grupo de pessoas que estavam também culpadas pela morte dos profetas. Que desde a fundação do mundo foi derramado. Certo? Quem morreu desde a fundação do mundo? Desde Abel até chegar aqui. Então Deus diz que se nós, né, abandonamos a fé, se nós rejeitamos Jesus, participamos dessas mortes, né, nós também somos culpados dos outros também. E diz: desde o sangue de Abel, como nós vimos aqui, até o sangue de Zacarias, ó, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido desta geração. Ou seja, por quê? Porque se a gente aceita o plano de Satanás e rejeita o plano da redenção que Jesus propõe para a gente, nós também somos cúmplices. E aí nós temos uma coisa muito séria. Nas eleições, em qualquer coisa que nós venhamos fazer, se nós somos cúmplices de coisas que Deus é contrário de forma clara, por exemplo, casamento, tem que ser homem e mulher, né?
e outras coisas. O dia de guarda é o sábado, né? Se nós somos cúmplices, né, de ensinar as pessoas de forma errada, ou permitir que as pessoas sejam mortas, né, em caso, né, de aborto, né, planejado, né, um bebê inocente morrer e você está de acordo, apoiar esse tipo de coisa aí, o sangue também vai cair sobre você, é o que a Bíblia está dizendo aqui. Eu não quero participar disso. Eu vou falar para você a verdade. Esse sangue não vai cair sobre mim. E Deus te abençoe também na sua escolha. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que nós estamos fazendo hoje, que nós também podemos ser cúmplices, né? Testemunha de Jesus ou testemunha, né, do erro. Temos que ter cuidado. Aqui, Apocalipse 20, verso 4, mostra, né, também mortos, né? Que mortos são esses? Vi tronos, assentaram sobre eles, foi-lhe dado poder para julgar. Então aqui já está mostrando o quê? Que nós já fomos para o céu, chega lá, houve um processo de julgamento, né? E diz, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Ó, degolados, que eu falei, cortado a cabeça, cortado o pescoço. Né? E isso tem acontecido ainda. Hoje, alguns países islâmicos cortam e matam os cristãos degolando. E pela palavra de Deus, né, é também que morreram, né, degolados pela palavra de Deus. Mas que não adoraram a besta nem a sua imagem. Aí traz para o futuro, né? Não ocorreu ainda o decreto dominical, né? Que vai tentar impor as pessoas a aceitar a marca da besta, né? Ou aceitar a imagem da besta. Que é o que? A guarda do domingo. Então, desses grupos aqui, ainda vai morrer pessoas, como a gente está vendo aqui, ainda, no meio dessa confusão. E diz aqui que eles venceram, mesmo morrendo, eles venceram, não aceitaram. E não receberam sinal na sua testa, nem nas suas mãos. Viveram e reinaram com Jesus do quê? Durante 1000 anos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Alguns de nós vão morrer quando vier esse decreto. Não quero dizer nem quem que vai ser. Só Deus sabe quem vai ser. A gente não consegue escolher. A gente não sabe se a gente tem poder para vencer essas provas. O importante é que a gente esteja junto com Jesus. E Jesus nos escolher, a gente cumpre o nosso papel. E honre ao nome dele. Então, no final de tudo, nós temos que entender que a Bíblia é o quê? O testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? É o que Jesus deixou para nós conhecermos a verdade e nós sermos livres. A Bíblia diz o quê? Em João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Esse é o princípio de tudo. Esse é o objetivo primário da nossa vida, é conhecer a verdade. E a Bíblia de Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus está dizendo, por isso que a gente está aqui, ó. Por isso que eu estou falando para você aqui, Marcos 16, 15, 16, Jesus diz, ides por todo o mundo, onde você for, pregar o evangelho a toda criatura. O que é pregar o evangelho? É o que a gente está fazendo aqui. E a pregação do evangelho aqui, a Bíblia diz, não é só falar. Quem crê e for batizado será salvo. Você tem a parte do ato, tem a parte do testemunho. Crer e também batizar. E se você não tiver condição de batizar, igual o ladrão na cruz, aí é outra coisa. Mas se você tiver condição, que você tome sua decisão o mais rápido possível. Mas quem não crê, ou seja, quem não aceitar o plano da salvação, será o quê? Condenado. Vai haver condenação? Vai. Judas 1, verso 5 diz, mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, ó, Jesus salvou um povo, aqui conta essa história, tirando da terra do Egito, quem é o povo de Israel, e destruiu depois os que não creram. Ou seja, se você não crê, infelizmente você vai fazer parte da destruição. Vai haver no final a destruição daqueles que não creem. E aí não crê o quê? Aí a Bíblia fala em Isaías 8:20. Qual é a parte principal do evangelho? A Bíblia diz que é a lei e o testemunho. O que é a lei? A lei dos 10 mandamentos. Mas também envolve o quê? O testemunho. O que é testemunho? É todo o restante das escrituras que Deus deixou para nós, né? Desde o Pentateuco, que a Bíblia chama de Moisés, né? E os profetas, que vai até agora, né? Até o Apocalipse. É o livro do Apocalipse. É o testemunho. De se eles não falarem segundo essa palavra, ou seja, se você não tiver de acordo e não estiver falando de acordo com o que está nas escrituras, não há luz em você. Luz significa conhecimento. A luz, né, que vem de Deus nos mostra o quê? O conhecimento da verdade. Apocalipse 19:10 fala claramente aqui, ó, lancei-me aos seus pés para adorar, né?
O João viu um anjo, né? E lançou os pés para adorar o anjo, né? E de fato nós não podemos fazer isso. Mas o anjo disse: olha, não faça tal coisa. Sou teu conselho, eu sou teu irmão, eu sou companheiro de teus irmãos que tem o testemunho de Jesus. E o que é esse testemunho de Jesus ali que nós vimos, né? A lei e o testemunho, tá aqui explicado. Adora a Deus, nós temos que adorar a Deus. É por isso que Jesus, quando for adorado, eu não tenho dúvida que Jesus é Deus, né? Porque nós devemos adorar aqui a Deus. E diz Jesus lá em Mateus 28, né? Que Jesus foi o que é adorado depois da ressurreição. Porque o testemunho de Jesus aqui é o espírito de profecia. O que é a Bíblia? É o espírito de profecia. E a irmã Adi também faz parte do espírito de profecia. Porque Deus deu luz também para ela, para completar algumas coisas que iam acontecer para nós no futuro e que Deus não tinha revelado em detalhes, né, nas escrituras. Então, a Ellen White entra aqui também como parte do espírito de profecia. Ela não é o espírito de profecia todo, ela é parte do espírito de profecia. O espírito de profecia é o quê? As escrituras e mais, né, essas revelações que Deus deu a ela. E Mateus 24, 11 a 14 diz assim, ó, surgirão o quê? Muitos falsos profetas. Por isso que a gente depende das escrituras, depende da lei, para a gente saber qual é o caminho. E vão enganar muitos. Por que engana muitos? Porque se você não seguir a Bíblia, você vai ser enganado. E por se multiplicar a iniquidade, ou seja, o mal e o pecado se multiplicar, o amor de muitos vai esfriar. O que faz do amor nosso esfriar em relação à esposa, ao esposo, marido, em relação a Jesus? É a iniquidade, é o pecado. E como é que a gente vence o pecado? Através da verdade, através das escrituras. Diz, aquele que perseverar até o fim, o quê? Em fazer a vontade de Deus, esse será salvo. E aí eu faço uma pergunta para você. Você quer perseverar até o fim? Eu tenho decidido, eu tenho lutado a cada dia. Todo dia eu lembro disso, que eu tenho que perseverar. Eu oro todo dia para poder perseverar. Porque perseverar não significa que você não vai cair, que você não vai fraquejar, que você não vai ter falhas. E sim que você vai continuar no caminho. Você pode ir até fazendo curva no caminho, mas o importante é que você siga no caminho. E esse caminho é o próprio Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho. Aí mudou a coisa, ó. Em testemunho significa que eu, ao aceitar o evangelho, ao aceitar o evangelho, você vai ter que viver de acordo com o evangelho. E aí você vai, com sua vida, dar testemunho do evangelho. E aí você vai pregar o evangelho para essas pessoas. E a todas as nações, onde você for. E então vai vir o fim. Então tem pessoas que não vai ter um estudo bíblico, como você está tendo aqui, não vai ter muito tempo falando aqui, né, sobre Jesus, mas vai estar vendo algumas pessoas, né, que seguem a Jesus, e pelo testemunho dessas pessoas, ele vai aceitar o evangelho. E aí tem a nossa grande responsabilidade. Você quer fazer parte desse trabalho? Eu espero que sim. Que Deus te abençoe na tua decisão. E aquele que ainda não aceitou o evangelho, vá lá, meu irmão. Creia em Jesus. Tome a decisão do batismo. Nós não sabemos quando virá o fim. O fim está muito próximo, isso eu tenho certeza. Que Deus abençoe você na sua decisão. Que Deus te dê um bom fim de semana. E já deseja a ti e teus familiares um feliz sábado a todos vocês. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.